Fala, meu povo, professor Vanderlei na área, trazendo questões de direito constitucional referentes à Polícia Penal do Estado da Paraíba, questões pré-edital. Nós estamos agora no segundo bloco de 4. Né? Então, o projeto tático está elaborando dessa forma porque no primeiro e segundo bloco, como eu havia dito anteriormente, as questões serão de resoluções que caíram em polícia penal pelo Brasil afora, tá bom? Então, esse bloco é especificamente de questões que caíram para polícia penal. Para quê? Para que o combatente tenha noções daquilo que vem sendo mais cobrado, naquilo que é mais recorrente dentro da atividade policial, para facilitar você gabaritar. Então, segundo módulo, questão na tela, vamos trabalhar, vamos estudar. Fala, meu combatente, questão na lousa, versa sobre nacionalidade. Primeiramente, o que é nacionalidade? Nacionalidade é o vínculo político e jurídico estabelecido entre uma pessoa e o Estado. A República Federativa do Brasil, ela adota como critérios de nacionalidade apenas 2. O critério jus solis, ou seja, nasceu no solo brasileiro, como regra geral é brasileiro nato. Existe exceção, professor? Sim, só existe uma quando for filhos de pais estrangeiros a serviço do seu próprio país. Por exemplo, são um argentino a serviço da própria Argentina. E nesse caso é estrangeiro. Por que o Brasil adotou dessa forma? Para evitar o conflito positivo de competência. Os demais casos são brasileiros natos. Ponto final. Vamos citar alguns exemplos que a banca pode tentar lhe confundir. Pais estrangeiros a serviço de outro país. Por exemplo, são argentinos a serviço do Uruguai. Esse nascido no Brasil é brasileiro nato, porque ele está a serviço de outro país. Estrangeiro em situação irregular no país. Nasceu filhos dele aqui, é brasileiro nato. Entra na regra geral. Pais que estavam turistando no país, nasceu aqui, o filho é brasileiro nato. Por quê? Para evitar que essa pessoa não tenha nacionalidade. Porque é possível, em tese, que o país de origem não adota o critério do sangue, então ficaria sem pátria. Nesse caso, é brasileiro nato, e onde ele for, será brasileiro nato, tá bom? E existe o critério do jus-sangue. O jus-sangue é quando são filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro. Tem algumas condições que a gente vai conhecer logo adiante. Então, vamos responder a questão. O que diz a alternativa? Meu combatente, entendido o mínimo no que diz respeito à nacionalidade, agora vamos responder à questão. O que diz o seu enunciado? De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, com emendas posteriores, em seu artigo 12, inciso 1, são brasileiros natos. Então, a questão está pedindo brasileiros natos. Se ela misturar com naturalizado, não é a resposta que a banca está pedindo. Sabendo disso, tendo isso em mente, vamos para as alternativas. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Até aqui está correto. Agora, presta atenção no detalhe, no finalzinho da questão. Ou para lá retomarão com a criança. Independentemente deles retomar ou não para o seu país de origem com a criança, onde quer que se encontre, ela será brasileira nata. Dito isto, fica fácil perceber que essa questão contém um erro, porque fez uma restrição que a Constituição não previu. Só existe uma exceção, que a gente já sabe. Qual seja, quando são filhos de pais estrangeiros que estão a serviço do seu próprio país. Avançando, alternativa B. O que é que ela nos diz? Os nascidos no exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira, ainda que qualquer deles não esteja a serviço do Brasil. Essa questão está correta, é dessa forma. No entanto, já faço o alerta que ela está incompleta. A gente vai ver se alguma outra está mais completa. Se tiver, a gente vai optar pela mais completa. Tudo bem? Então vamos avançar. Deixa essa questão aí para a gente avaliar no segundo momento. Os que
na forma da lei, adquirir a nacionalidade brasileira. Ora, se adquirir uma nacionalidade, então não é nato, é naturalizado. Não é a questão, não é a alternativa que a banca está pedindo. Então, descarte essa questão. Alternativa D, os estrangeiros de qualquer nacionalidade. Ora, se é estrangeiro de qualquer nacionalidade, para ser brasileiro, ele só será brasileiro naturalizado. Não é o que a banca está pedindo. Então, essa alternativa está descartada. Alternativa é os nascidos no exterior, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Meu combatente, os filhos de brasileiros nascidos no exterior serão brasileiros natos em razão da aplicação do critério jus-sangue. Em sendo assim, a Constituição, de fato, estabelece algumas condições. Uma vez cumpridas, é brasileiro nato. Tranquilo? Então, a primeira condição que a Constituição estabelece é que sejam registrados em repartição brasileira competente. Esse trecho está correto. Vamos avançar para o próximo. Ou venham a residir no Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Também essa condição está prevista na Constituição da República Federativa do Brasil. Esta questão está mais completa em relação à alternativa B, portanto, o nosso gabarito e o gabarito da banca oficial é letra E. Tá bom? Dito isto, vamos avançar, vamos continuar estudando. Próxima questão na lousa. Meu combatente, essa próxima questão versa sobre o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil. De uma forma muito simples, de uma forma muito singela, eu comparo o preâmbulo da Constituição a um bibelô. O que é um bibelô, professor? É um ornamento sem qualquer utilidade prática para o dia a dia. Então, também é assim a Constituição, o preâmbulo da Constituição, tá certo? O preâmbulo da Constituição, meu combatente, ele não tem força normativa e, por isso, não pode ser utilizado sequer como parâmetro de controle de constitucionalidade. Não só isso, a gente ainda faz um alerta que a referência a Deus neste preâmbulo não invalida o caráter laico do Estado. Meu combatente, o que é um caráter laico? O Estado, ele não tem uma religião oficial. É só isso. Não, o Estado não tem religião oficial. Ponto final. Então, o fato de constar a palavra Deus no preâmbulo não invalida o caráter laico do Estado. O Estado continua sendo igualmente sem ter religião oficial. Tá certo? Embora o nosso Estado garanta a liberdade de crença e de consciência. Tranquilo? Portanto, a presença ou menção da palavra Deus não implica restrições ou qualquer privações dos direitos por motivos religiosos. Entendido isto, vamos para a questão. O que diz a alternativa A? O preâmbulo da Constituição torna passível de violação por parte do Estado a liberdade de crença, a liberdade de consciência e de crença. É exatamente o contrário. Embora se tenha a palavra Deus no preâmbulo da Constituição, isso não invalida a liberdade de consciência e de crença. Essa alternativa está errada. Vamos avançar. Alternativa B, o que ela diz? O preâmbulo valida a autorização para emprego de técnicas de contenção de membros de um grupo nacional étnico, religioso. Pronto. O preâmbulo da Constituição não tem força normativa alguma. Ele não proíbe absolutamente nada. Por esse prisma, por esse olhar, você já vai ver que a alternativa B também está errada. O que nos diz a alternativa C?
O preâmbulo assegura, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Na verdade, meu caro combatente, quem garante a assistência religiosa nas entidades civis e militares, essa garantia está prevista no artigo 5º da Constituição Federal. É um direito e uma garantia fundamental. Não está vinculado, não está decorrente do preâmbulo da Constituição. Tranquilo? Por esse olhar, por esse prisma, a alternativa também está errada. Alternativa C. O preâmbulo assegura, nos termos da lei, a prestação de assistência... Perdão, já respondi essa. Vamos adiantar para a alternativa D. Alternativa D. O preâmbulo da Constituição reflete um sentimento religioso, o que enfraquece o fato de o Estado brasileiro ser laico. Mais uma vez, a banca examinadora insiste que o preâmbulo enfraquece o Estado ser laico. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O preâmbulo da Constituição prevê a palavra Deus, não enfraquece, sobre qualquer ótica, sobre qualquer olhar, ele não enfraquece o fato de o Estado ser laico, o fato do Estado não ter uma religião oficial. Tá bom? A alternativa E que sobrou, de fato, é a alternativa indicada pela banca. Embora assim seja, aqui esse professor faz críticas a essa alternativa. Por quê? Porque o preâmbulo da Constituição, por não ter força normativa, ele não garante direitos. E o que diz essa questão? Observe. O preâmbulo garante que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Meu combatente, essa questão realmente é assim, mas não pelo preâmbulo, mas porque esse direito e garantia fundamental está previsto no artigo 5º. A nosso ver, também constitui um erro, mas a banca, examinadora e decã deu como gabarito essa letra E e aqui fica a nossa crítica, tá bom? Vamos avançar para a próxima questão. O que nos traz a próxima questão? A Constituição Federal determina que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível. Imprescindível aqui. Então, o que a Constituição está querendo, o que a banca examinadora está querendo é que o candidato identifique quais são as exceções constitucionais referente ao sigilo de informações. Quando é que pode ser colocado, quando é que pode ser imposto isso ao cidadão que busca informação? Vamos entender. A Constituição, antes de responder, vamos entender. A Constituição Federal, no seu inciso 33, determina que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse também coletivo, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. Aí a Constituição faz as ressalvas. Ressalvadas aqueles cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e à segurança do Estado. Dito isto, já fica fácil perceber que a alternativa correta é a letra B. Segurança da sociedade e segurança do Estado. Meu combatente, é importantíssimo você saber que para regulamentar essa norma constitucional, existe a Lei 12.527 de 2011. Segundo esta lei, a observância da publicidade
da publicidade é como um preceito geral. Então, a regra é que a publicidade seja geral. Por outro lado, na contramão disso, o sigilo é uma exceção. Tranquilo? E digo mais, a observância dessa informação sigilosa, ela é submetida de forma temporal, temporariamente. Ela não é ad eterna. Ela não será eternamente sigilosa. Essa restrição ao acesso às informações públicas, em razão da imprescritibilidade para a segurança do Estado e da sociedade. Então, a regra é a seguinte: as informações são públicas, o sigilo é a exceção prevista na Constituição e esse sigilo vai ser por tempo certo. Tá certo? Então, só para a gente dar uma frisada, a alternativa correta é a letra B. E vamos avançar para a próxima questão. Meu combatente, questão na tela. Vamos trabalhar agora sobre direitos políticos. O que diz a alternativa? Francisco, integrante das Forças Armadas, conta com 8 anos de serviço e pretende se candidatar ao cargo de vice-governador do estado. Neste caso, é correto afirmar. Então, meu combatente, vamos fazer aqui um estudo sobre o direito constitucional que rege esse tema. A Constituição, no seu capítulo 5º, ele prevê os direitos políticos. Dentro desse estudo, nós temos o artigo 14 e o parágrafo 8º. O que diz esse parágrafo 8º? O militar alistável é elegível, atendidas as condições estabelecidas. Quais foram as condições estabelecidas pelo Constituinte? Basicamente, duas. Se o militar contar com menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se o militar contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Então, essa é a sistemática que a Constituição trouxe referente aos direitos políticos quando estivermos diante de militar alistável, porque os conclitos são inalistáveis, tá bom? Então, dito isso, entendido esse arcabouço constitucional, vamos resolver as questões. O que diz a alternativa A? Francisco é inelegível, pois tem menos de 10 anos de serviço. Está errado. A alternativa A já apresenta erro grave. Não é por isso. Porque o militar que contar com menos de 10 anos de serviço, apenas ele deve afastar-se, mas ele é elegível, ele pode ser eleito. O que diz a alternativa B? Francisco será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. É exatamente a literalidade do que está escrito no artigo 14, parágrafo 8º, inciso 2. É exatamente isso. Então, a alternativa correta é a alternativa B. As demais contêm erros. São erros bobos, mas contêm. Vamos ler rapidamente só para fazer o fechamento da questão. Alternativa C. Se for militar alistável e tiver 30 anos ou mais, Francisco poderá concorrer ao cargo de vice-governador, mas deverá afastar-se da atividade. Ele não se afasta, porque você vai aplicar o inciso 2. Na verdade, ele será agregado à autoridade superior. Agora, uma vez eleito, passará automaticamente na diplomação ainda para a inatividade. Então, a alternativa C está errada. O que diz a alternativa D? Para concorrer ao cargo de governador do estado, Francisco deverá ter mais de 35 anos. Na verdade, para concorrer a governador, é necessário ter apenas 30 anos. Agora,
Se for para concorrer, é só para dar um plus aqui, dar mais uma ênfase. Se for para concorrer ao cargo de presidente da República, de vice-presidente da República e de senador da República, a idade mínima é 35 anos, tá bom? Encerramos a questão, vamos avançar para a próxima questão. Questão na lousa. Antes de fazermos a leitura da questão, já fazemos um alerta da importância do tema aqui tratado. Este tema é o mais recorrente, é o mais repetido em carreiras policiais, de respeito ao conhecimento do artigo 1º e o artigo 2º da Constituição Federal. Tranquilo? Preste atenção, porque toda explicação que eu estou dando aqui, a gente trabalha o artigo 1º e o artigo 3º da Constituição Federal. Está sendo até repetitivo, mas vale a pena ser dito outra vez, tá bom? O que diz o enunciado da questão? Na forma consagrada pelo texto maior, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, com mais de 130 emendas posteriores até hoje, temos que a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais por princípios. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos princípios. Vamos lá. O que diz a alternativa A? A alternativa A diz: traz como princípios a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Quando a gente vai para a Constituição escrita, quando a gente faz a leitura do seu texto, no artigo 1º, estão lá os fundamentos, que são entendidos como princípios. São aquilo que o país traz consigo, tá bom? Então, o que é que diz o artigo 1º? Quais são os princípios, quais são os fundamentos do nosso país? A soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, estão aqui os fundamentos e estão aqui os princípios. Portanto, a alternativa A é a correta. Sabendo disso, as demais alternativas estão erradas. Mas vamos analisar. O que diz a alternativa B? A solução contenciosa de conflitos não está previsto no artigo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Alternativa C. Intervenção controlada nos assuntos externos dos estados. Isso aqui não é nem princípio e nem objetivo. Não é? Você pode ler o artigo 1º e pode ler o artigo 3º da Constituição, que essa intervenção controlada passou longe. Alternativa D, dever de cooperação internacional e prevalência dos direitos humanos. O dever de cooperação não está inserido também no artigo 1º. Não está. E, por fim, igualdade entre os estados e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Também não está inserido no artigo 1º. Então, só reforçando, a alternativa correta é a letra A, porque nela está, de fato, incluído no artigo 1º da Constituição Federal como um princípio, como fundamento da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Dito isto, vamos avançar para a próxima questão. Meu combatente, próxima questão, vamos fazer a leitura do seu enunciado. Em tempos recentes, muito se falou em fazer uso de medidas constitucionais de defesa do Estado e das instituições democráticas, em especial
em face da suprema polarização política entre distintas ideologias. Sobre o tema, está inculcado na Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, com emendas posteriores, que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretá-lo para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Meu combatente, a banca examinadora está querendo saber qual é o instituto que é aplicado a esta situação hipotética ali descrita. Já de antemão, para ser de uma forma mais simples, mais curta, o que a questão está querendo saber é que o candidato aponte o estado de sítio como resposta. Por quê? Ao analisarmos o trecho apresentado, podemos identificar que se trata, sem dúvida alguma, do instituto jurídico do estado de sítio, previsto na Constituição Federal de 1988. O estado de sítio, na verdade, meu combatente, é uma medida excepcional que pode ser decretada pelo presidente da República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, com o objetivo de preservar o estado ou restabelecer a ordem pública ou a paz social em situações de grave instabilidade institucional ou calamidades de grandes proporções. Então, o que a banca trouxe aí realmente retrata o Instituto de Estado de Sítio. Não se tem muito o que discutir. Vamos avançar para a próxima questão para a gente começar já a fazer o fechamento desse bloco, desse segundo módulo de estudo de resoluções de questões. Vamos avançar. Meu combatente, avançando. O que diz o enunciado da questão? Considerando os estudos feitos em sede de Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, com emendas posteriores, o título 8º da própria Constituição de 88 consigna como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, reforçando que o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais assegurada, na forma da lei, a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. A isso se chama corretamente, meu combatente, essa questão. A banca examinadora só está querendo saber qual é o título 7º, o nome que é dado ao título 7º da Constituição Federal. E o nome desse título nada mais é do que da ordem social. Portanto, a alternativa é letra C. Ordem social. É somente um estudo topográfico, saber o que é que está dentro de quê. Só isso. Então, bater o olho no título 8º da Constituição Federal, você vai ver que esse título tem por denominação da ordem social. É somente isso que a questão está pedindo, que a banca está pedindo que você saiba da ordem social. O que diz o artigo 193, logo abaixo desse título? A ordem social tem por base, tá vendo que foi suprimido o nome ordem social? A ordem social tem por base, tem como base, melhor dizendo, o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. A banca só suprimiu o nome ordem social. Ele perguntou o que é que estava faltando na questão. Questão simples, tranquila. Isso é um tipo de questão que tem que ser gabaritado. Quem passa acerta uma questão de baixa complexidade como essa. Fique atento, faça o estudo topográfico, veja os assuntos, o que é que está dentro de quê, e tente decorar os títulos, porque o título, por incrível que pareça, cai.
Está aí uma prova disso. Vamos avançar para a próxima questão. Meu combatente, a questão está na lousa, mas antes de fazermos a resolução da questão propriamente dita, vamos relembrar, vamos rememorar o conceito de brasileiros natos. Primeiro, é brasileiro nato os nascidos no território brasileiro. A única exceção que tem é trazida pela própria Constituição e diz respeito aos filhos de pais estrangeiros que estão a serviço do seu próprio país. Essa é a exceção. Também são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, filhos de brasileiros, atendidas às condições estabelecidas na Constituição Federal. São brasileiros natos. Bom, sabendo disso, a própria Constituição, no artigo 12, parágrafo 3º, prevê que são cargos privativos de brasileiro nato. O cargo de presidente e vice-presidente da República. Então, brasileiro nato, o cargo de presidente da Câmara dos Deputados e o cargo de presidente do Senado Federal. Meu combatente, a Constituição apenas veda ao cargo de presidente do Senado e da Câmara dos Deputados. Então, você pode encontrar brasileiros naturalizados como sendo senadores, como sendo deputados. O que não pode acontecer é que esse senador, é que esse deputado seja presidente da Câmara ou do Senado, conforme o caso. Isso não pode. Entendeu? Então, o que é vedado é apenas a presidência da Casa Legislativa. Tranquilo? Então, vamos avançar mais um pouco. São cargos privativos de brasileiro nato, de ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer ministro, nesse caso. Ministro de carreira diplomática, qualquer ministro de carreira diplomática tem que ser brasileiro nato. De oficial das Forças Armadas, de oficial das Forças Armadas tem que ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Ministro de Estado da Defesa, qualquer ministro de Estado da Defesa tem que ser brasileiro nato. Pronto. Sabendo disso, agora vamos resolver a questão. A alternativa A da questão diz o seguinte: a indicação presidencial para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e de ministro do Superior Tribunal de Justiça pode recair sobre brasileiros naturalizados. Ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser brasileiro nato, segundo o texto da Constituição. A alternativa A está errada. O que diz a alternativa B? A indicação presidencial para os cargos de ministro de Estado da Defesa e ministro do Superior Tribunal de Justiça pode recair sobre brasileiros naturalizados. Com relação aos ministros de defesa, tem que ser brasileiro nato, segundo o texto da Constituição. A alternativa B está errada. Alternativa C. A indicação presidencial para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro do Superior Tribunal de Justiça não pode recair sobre brasileiros naturalizados. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça, STJ, diferente do STF, podem recair sobre brasileiro naturalizado. Essa alternativa C está errada. Alternativa D, o que ela nos diz? A indicação presidencial para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro do Estado de Defesa pode recair sobre brasileiros naturalizados. Essa questão está mais errada de todas. Está errada nas duas formações que ela tem, tá bom? Seja no que diz respeito aos ministros do Supremo Tribunal Federal, seja no que diz respeito a ministros de Estado de Defesa. Nesses dois casos, tem que ser brasileiros nato. E o que diz, por fim, a alternativa é: a indicação presidencial para os cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro de Estado de Defesa não pode recair sobre brasileiros naturalizados. De fato, não pode mesmo, porque deve recair apenas sobre os brasileiros natos. Fechando a questão, encerramos por aqui. Um forte abraço. Nós nos encontraremos, se Deus quiser, nos módulos 3 e 4 com relação ao projeto de polícia penal do estado da Paraíba. Forte abraço, fique com Deus e em breve nos veremos. Valeu, fui!